baseada neste período entre dos judeus. E por eles, estamos nós aqui, por meio deles. E eu gostaria de, nesta noite, falar-lhes sobre entre espinhos e cadeias. E gostaria de pedir-lhes a vossa compreensão e paciência, porque o meu objetivo é que você saia daqui sabendo mais deste Deus. Quando nós debruçamos sobre a história da dinastia davídica, os irmãos vão de convir que com a rejeição de Saul, foi a dinastia que Deus prometeu. E quando nós acompanhamos os períodos, os irmãos observam que depois de Salomão, com o seu erro, então a partir daí a sua sucessão começou entre altos e baixos. Os irmãos observam que sempre que vão ler a história dos reis de Judá, sempre vão instalar aqueles que fez o que era bom ao Senhor e os que fez que era mal diante de Deus. E um dos períodos mais crucial começa com o rei Uzias, quando ele se ensoberbece, e ensoberbecendo ele, não arrepende-se, e sai do palácio para o templo, para usurpar o poder sacerdotal, e ele já sai leproso, escanteado, para morar em uma casa particular. Então o contexto mostra que com a doença de Uzias, gerou-se uma crise econômica e, obviamente, o início de uma crise espiritual. Porque Uzias, a Bíblia diz que Deus o ajudou, Deus era com ele, gostava dele, do que ele fazia, mas ele se ensoberbeceu. O poder subiu a cabeça, e ele esqueceu de tudo que tinha feito e quis ser até o que não era. E como a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a outrem, então ele é sucumbido na história. Então, com a sua morte, os irmãos observem que com a morte dele, a crise espiritual, comportamental em Judá estava tão terrível, que Isaías faz menção de dizer que no ano em que morreu o rei Uzias. Então, ele, no ano que ele foi chamado para transmitir uma palavra de Deus a Judá, ele vai dissertar, ele vai relatar como estava a situação. Veja que Isaías mostra uma situação terrível, que parecia irremediável. O povo insensível, o povo corrompido, o povo com um linguajar que não era apropriado, a ponto que Deus disse que o povo estava como um corpo apodrecido, cheio de chagas. E o pior, não queria ser sarado. O povo se conformou com as circunstâncias. Então Isaías entra como um oráculo de Deus. Veja que Isaías começa a profetizar no ano em que morreu o rei Uzias. E a sua extensão profética é considerada sobre 4 monarquias: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então, Jotão assume o poder muito novo. Tentou trazer de volta, mas não conseguia, porque ele não teve força e nem quis botar a cara, se expor, por conta do cargo, da posição, de provocar um renovo. Ele tentou, mas não conseguiu tirar o pecado do meio do povo. Então aumenta, porque agora, além da crise espiritual, desencadeia-se uma crise social, política e econômica.
Agora imagina o povo da promessa, na terra da promessa, entra em um marasmo de crise espiritual, política, econômica. Quando o Jotão morre, esta era a crise. O povo não dava ouvido a Isaías. Aí a Bíblia diz que vem Acais. E o rei Acais vem como uma esperança, prometendo que ia eliminar os problemas, trazendo uma proposta que iria enaltecer o contexto econômico, que iria trazer resolução para o problema espiritual, e houve uma esperança, mas só que ele entra pelo lado errado. Para resolver o problema econômico, diz a Bíblia, que ele vai procurar o rei da Síria, para um relacionamento mais profundo, diplomaticamente falando. Então ele se predispõe a se vender. Ele se predispõe a vender Jerusalém para a Síria em troca de um alavancar econômico. E a Bíblia diz que o rei da Síria aceitou a proposta. Quando o rei da Síria aceita a proposta, agora ele investe. Agora Jerusalém, Judá, tem um apoio da maior e mais poderosa nação. Ele se alia. Isso ia alavancar o contexto econômico. Então, depois que ele estabelece, ele vai resolver o problema espiritual. E como é que ele vai resolver o problema espiritual? Esquecendo Deus e querendo tirar o Deus dos seus pais da mente do povo. Então a Bíblia diz que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os sacerdotes de Deus, aqueles sacerdotes, entre aspas, parte deles que queimavam o incenso, oferecia sacrifícios, e leva para a Síria, para aprender a como adorar os deuses da Síria, para chegar em Judá e implementar na mente do povo. E ele o faz. A Bíblia diz que quando eles voltam, Deus já não era adorado, e agora piora, porque aquilo que havia de esperança de um avivamento foi jogado por terra. Ele começa a enaltecer os deuses da Síria. Por isso que a Bíblia diz que nos montes em volta de Sião, ou em Judá, ele estabelece altares aos deuses da Síria. E o povo agora clamava o Deus ou os deuses supersticiosos da Síria. Ele manda eliminar tudo que era de Deus. Fecha a porta da igreja. Está escrito, ele manda fechar a porta do templo. Não havia mais culto. A situação ficou horrível. Não havia mais perspectiva de adorar a Deus verdadeiro. Agora imagine, uma crise agora acirrada, agravada. Estava bem economicamente, mas mortos espiritualmente. Quando o rei Acais morre, é esta situação que ele deixa. Tudo corrompido na sua maior parte. Do povo, a parte sacerdotal, a parte governamental, todos, exceto poucas pessoas no anonimato que ainda nutria uma esperança. Então é quando vem Ezequias, seguindo a dinastia. E aqui a gente vai ver que, independente da circunstância, Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa pelo menos de um homem, de uma mulher, para mudar a história de uma nação.